compartilhar com vocês a tela, que ele chama aqui. Deixa eu ver o que ele está me chamando, para a gente continuar. Professor, você travou, na verdade eu tinha caído. Isso, página 8. Vamos lá, gente. Página de número 8, nazismo. Nós falamos até o fascismo e agora a gente vai falar do nazismo, tá bom? Nós vamos falar desse movimento que foi também muito importante, né? Como é que surgiu o nazismo e como ele mudou os rumos aí a partir de 1930 até chegar à Segunda Guerra Mundial. Tem o pessoal digitando, deixa eu só ver o que o pessoal está digitando aqui para a gente já começar aqui. Quem está digitando é o Pedrinho. Fala, Pedrinho, digita aí, meu filho. A lição de casa do roteiro, você vai corrigir quando? Então, sobre a lição de casa, Pedro, a gente precisa. Viu? Lembra que a gente teve. Faz 10 dias, mais ou menos, que a gente não tem aula. Então, eu não sei como é que eu vou corrigir ainda. Eu acredito, talvez eu vou pedir o seguinte: não é certo ainda, mas talvez eu vou pedir para vocês tirarem fotos dessas lições e mandarem para mim, para eu ver quem fez, como foi feito, né, quais os principais erros. E aí depois eu mando para vocês uma correção completa. Tá? Eu mando uma correção completa para vocês da lição, tudo prontinha. Aí vocês corrigem no material de vocês. Mas aí depois eu passo direitinho para vocês, tá? Quem quiser falar comigo, usa esse e-mail aqui, tá? Ó, douglasluterano@outlook.com. Esse e-mail é o e-mail do Colégio Luterano e é o e-mail do Skype. Então vocês podem no Skype também chamar para fazer alguma pergunta, para querer alguma coisa. Então passa lá pelo Skype. E também é nesse e-mail que vocês vão mandar as coisas para mim. Tá? Então tudo que eu pedir para vocês mandarem, vocês vão mandarem por esse e-mail aí. Tá? Então, se tiver mapa mental para mim mandar, né? Quem mandou mapa mental, as coisas do que eu fui pedir do outro bimestre, pode mandar tudo por esse e-mail aqui. Que esse e-mail é um e-mail só para o luterano, só para vocês. E aí tudo que eu vou corrigir, a gente vai conversar por isso. E também vocês usam o Skype. Na questão do Skype, o Skype eu vou ver apenas segunda, quarta e sexta. Por quê? Terça e quinta eu estou no outro colégio. Então eu tenho que deixar um pouco para o outro colégio também, porque tem tantos alunos quando eu tenho no luterano. Então eu tenho que atender todo mundo. Todo mundo. Eu estou dizendo o seguinte: você pediu mapa mental? Eu pedi mapa mental no livro passado. Se eu não pedir nenhum mapa mental, vocês não precisam me entregar nada, né? Eu estou colocando assim, tudo que vocês vão ter que me entregar, vocês vão me entregar por esse e-mail que está aí, tá? douglasluterano@outlook.com. Beleza, então. E aí a gente vai conversando por isso. Se eu não pedir, eu vou pedir. Não se preocupem, que vão ser formas de trabalho. Então, vou fazer trilhas, né? Eu mandei lição de casa, vocês já fizeram a lição de casa, o roteiro para vir aí também, então você não tem problema. Beleza até aqui? Não entendeu? Então, peguem o livro 2. O livro 2 vocês vão abrir na página 8. Nós vamos continuar aquela aula que nós paramos há uns 10 dias atrás, falando sobre os regimes totalitários. E o glossário que tem que mandar para o seu e-mail. O glossário vai mandar junto com a lição, Giovana. Quando eu for pedir a lição, aí vocês vão mandar tudo a lição que eu estou pedindo, glossário e lição de casa também. Mas eu vou falar o dia que vocês vão ter que me mandar, tá? Não se preocupem não, porque aí depois eu vou mandar a correção para vocês. Aí o que eu vou precisar depois é um e-mail de vocês. Provavelmente eu vou mandar para um da sala a correção e esse um da sala vai multiplicar para vocês aí. Porque para eu pegar o e-mail de todo mundo e mandar todo mundo, no final eu vou acabar esquecendo um. Né? Então é mais fácil eu mandar para um da sala e esse um da sala vai mandando para todo mundo aí.
Aí todo mundo vai tendo, vai reproduzindo aí, tá bom? É, os dias que eu tiver, por exemplo, até por aqui, eu posso até mandar por aqui, né? Eu não tenho a correção ainda. Mas o dia que eu tiver a correção feitinha, bonitinha, eu posso até no dia da aula mandar para vocês a correção. Ó, tô aqui na sala de reunião, paf, clico aqui e já mando para vocês. E a gente vai se acertando, tá? As tecnologias estão aí, a gente vai se acertando aí e devagarzinho a gente vai conseguindo fazer. O Heitor colocou aqui. Uma dúvida sobre as trilhas. A que você mandou não tem avaliação, só tem sondagem. É, mas a sondagem, de certa forma, ela me dá um ponto, né? Ela vai me dar o que você fez, se ela foi boa ou foi ruim. Né? Então, aí faz. A minha teve avaliação. É, eu acho que todas têm avaliação. Que eu me lembre, todas as trilhas no final tem um tipo de avaliação. Mas não se preocupa, depois a gente dá uma olhada lá e vê o que foi, tá bom? Oi, alguém aplicou? Fala. Só depois dessas férias, porque eu não consegui, não entra mais. Você falou com a Tá? Simone? Você ligou para a coordenadora Não, Simone? eu falei, Não, não, liga para a falei coordenadora. com a Cris e a Cris para suas atividades. Não, liga para a coordenadora Simone, né? Ou manda uma mensagem para ela, fala com ela no Messenger e avisa para ela que você não está conseguindo ter acesso ao seu positivo e principalmente as trilhas, para ela ver o que está acontecendo e ao ver o que está acontecendo você poder ter acesso, porque vários professores estão passando trilha, que é até uma maneira de avaliar também, é um tipo de trabalho, tá bom? Tá ok, Giovana? Alô? Alô? Giovanni? Deve estar. Tudo bem então, pessoas do meu Brasil varonil. Nós vamos então, espero que não caia de novo, né? Porque ninguém aguenta ficar caindo de novo. O positivo voltou, faltando 5 minutos para entregar a atividade. O positivo voltou, faltando 5 minutos para entregar essa atividade histórica. É, 5 minutos não, né? Você tinha todo um espaço aí de pelo menos 5 dias, né? Até mais, eu coloco até mais. Então tem que ver direitinho o que aconteceu ou o que você fez no positivo. Gente, mas vamos lá, porque o tempo não nos espera. Todo mundo está vendo aí a, todo mundo está vendo aqui os slides. Oh, eu mando, eu mando ele daqui a pouco. Eu mando ele daqui a pouco para vocês aí, aqui nessa reunião. Tá bom? Deixa eu até. No finalzinho da aula vocês me lembram que eu vou dar um jeito de mandar ele para vocês aí. Tá? Ninguém sai da reunião, mas eu mando. Mas aí vocês vão pegar todo o conjunto dos slides. Vamos lá. Página, então, de número 8, nós vamos falar sobre o nazismo. Nós já falamos sobre o fascismo, vamos falar um pouquinho sobre o nazismo. Ao final da Primeira Guerra Mundial, ao final da. Ah, caiu de novo. Cara, segunda vez. A segunda vez cai. Alô, gente, vocês estão me ouvindo? A segunda vez que cai.
Não sei porquê, já a minha segunda aula de vocês também, nas duas primeiras não caiu nenhuma vez, né? Não sei por que está caindo agora, ainda repetidamente. É chato isso, né? Não vai caindo. Todo mundo está me ouvindo, né? O pessoal está conseguindo me ouvir. Eu espero que todo mundo esteja me ouvindo. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui de novo. O Skype tem essa dificuldade. Pelo menos nas duas primeiras eu não tive nenhum problema de queda, né? Na realidade, acho que eu tive. Não tive nenhum problema de queda. Mas vamos lá. Vejo, então, beleza. A pessoa está me vendo, está ouvindo. Vamos lá, voltar então para a nossa aula. Falando sobre o nazismo, lembremos o seguinte: Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial ou da Grande Guerra Mundial, há uma revolução interna da Alemanha, né, na realidade. Os alemães já não estavam satisfeitos com o governo do Kaiser Guilherme II pelo Guilherme II ter levado o pessoal para a guerra. Então, no finalzinho, em 18, né, em 1918, a derrubada da monarquia e o estabelecimento de uma república que vai ficar conhecida como a República de Weimar, tá? Essa república ela vai se tornar aí dos primeiros anos. Lembremos também que a Alemanha, ao final da Primeira Guerra, ela é acusada de ser a grande causadora do conflito, e aí ela sofre literalmente punições severas, ela vai sofrer punições extremamente severas. Todas as possessões coloniais da Alemanha foram divididas entre os vencedores, né? França, Inglaterra, Japão e África do Sul. Lembremos que ainda o Japão não fez a aliança do eixo, tá? Então não se tinha aliança ainda com o eixo, nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Territórios da Alsácia e Lorena, que eram ricos em minério de ferro, minério muito importante aí para a produção da indústria bélica, também foram devolvidas para a França, né? Além de perda de território, a Alemanha também foi proibida de fabricar armas e munições. Ela só poderia ter munições para proteção pessoal, que eram até o calibre de número 38. E o exército, por exemplo, não poderia ter mais do que 100 mil soldados, né, para proteger todo o país. Então, ele não poderia ser mais do que 100 mil soldados. Isso tudo foi causando nos alemães um sentimento de revanchismo, né? Pensamos nisso aí, né? Além da indenização, a indenização milionária paga em dólares, né? Que custa boa parte da estrutura econômica dos alemães. Tudo bem? Até aqui, beleza, a gente só está revisando o que a gente já viu. Aí começa a ascensão do nazismo, né? Nós temos a ascensão do nazismo. Ponto primeiro, o Hitler, que é esse personagem que está aqui, né? E aqui também, né? Ele está nessa figura aqui. Ele não é o fundador do nazismo, tá? O Partido Nazista ou Partido Socialista Nazi, né? Partido Nacionalista Socialista dos Trabalhadores na Alemanha, né? Que não tem nada a ver com o socialismo, era só o nome do partido, era um partido de ultradireita. Ele já existia antes do Hitler, né? Então o Hitler, ele, na realidade, quem era o Hitler? O Hitler era um soldado austríaco que se alista pela Alemanha, né? Ele vai lutar pela Alemanha. Segundo os seus biógrafos, né? O Hitler ele tenta entrar para a Academia de Belas Artes de Viena, não consegue. Isso se torna uma grande frustração para o Hitler. Ele era um cara muito ligado a um dos maiores músicos alemães, um cara chamado Wagner, né? O Wagner
ele vai escrever várias óperas, entre elas uma ópera que vai marcar a história do nazismo, que é Rienzi, que conta aí a retomada do Império Romano, né? E o Wagner vai ser uma grande influência no Hitler. O Hitler, então, se alista para lutar a Primeira Guerra, ele luta ao lado da Alemanha, né? Ele vai lutar pelo exército alemão, ele vai trabalhar nas linhas de correspondência, né? Ele vai ser mensageiro, levando mensagens de um fronte a outro, e vai acabar ficando boa parte da guerra, né? Em alguns momentos da guerra, no hospital, porque o pessoal sempre tentava interceptar o mensageiro. Acabada a guerra, ele volta, né? Ele vai de volta para a Alemanha, e na Alemanha ele sente todo aquele pesar, como eu coloquei para vocês, né? Aquele sentimento de humilhação, de revanchismo junto do povo alemão, até que um dia ele vai ver um partido, né? Esse partido nacional socialista dos trabalhadores alemães, o partido nazi, né? Que era o chamado então, e vai se encantar com as ideias do partido nazista. E ao se encantar com as ideias do partido nazista, depois ele entra para o partido. Aí começam as suas qualidades. Ele era um excelente orador, uma mente pensante também muito impressionante, e ele acaba rapidamente subindo. Né? Ele acaba rapidamente subindo no partido até se tornar uma das principais figuras. Hoje, por exemplo, ele é confundido como se ele tivesse criado o partido e não foi ele propriamente que criou, porém, o partido só chegou onde chegou graças a ele, tá? E aqui não estou com ato de julgamento se foi bom ou foi ruim, todo mundo sabe que foi ruim. Porém, a mentalidade do Hitler, né, a sua capacidade mental, leva ele, então, a esse posto tão importante no Partido Nazista. Ele vai para a política. Na política, ele vai criticar muito o governo da República de Wagner, essa República Social-Democrata. A República de Wagner é uma República Social-Democrata, e ele vai fazer críticas duríssimas à República de Wagner, porque essa república não consegue tirar a Alemanha da situação que a Alemanha estava vivendo. Né? Qual era a situação que a Alemanha estava vivendo? De muita pobreza, né? De humilhação, principalmente com o pagamento dos tratados de Versalhes. Então a economia alemã era muito ruim. Ele vai se enveredar para a política também, vai tentar ser político, não vai ganhar. Só que em 1923, logo em 1923, ele tenta dar um golpe de Estado para derrubar o governo, né, da República de Wagner. Veja que logo de cara ele já faz isso, tá? Não logo de cara ele já esse governo é incompetente, esse governo tem que sair e ele tenta derrubar. Vai ser preso, fica 8 meses preso, né, numa prisão alemã, e nesses meses presos ele escreve um livro, né, que é por nome Mein, M-E-I, né, M-N, Kampf, né, Mein Kampf, P-H, ou traduzido Minha Luta, né? É um livro que expressava as principais ideias que o Hitler tinha. E quais eram as principais ideias expostas no Mein Kampf? Primeiro, a ideia da raça ariana. Os alemães são uma raça diferente. Os alemães descendem dos antigos vikings. Tudo isso que ele herda do pensamento do Wagner. O Wagner dizia isso. Então, para o Hitler era inconcebível os alemães estarem passando pelo que estava passando, por aquele sofrimento, por aquela vergonha de ter perdido a Primeira Guerra Mundial e agora serem culpados de todo o problema do mundo e estarem envergonhados em todo o mundo. Não, nós somos o povo alemão, nós somos o topo, né, da cadeia alimentar, nós somos diferentes. Parece que deve ter uma pergunta aqui.
ideia nacionalista ariana. Sim, e extremada, tá? A ideia nacionalista ariana é bem extremada. De novo, não nasce com ele, não é dele essa ideia nacionalista, porém vai ser comprado muito dele, né? Ele vai divulgar muito essa ideia muito forte aí também. Acho que eu tenho aqui, vamos continuar. Segunda ideia que ele tem é o que ele chama de espaço vital alemão, né? O que era espaço vital alemão? A Alemanha precisa ter uma quantidade de terras que garantam o seu desenvolvimento. Tá? Então, a primeira ideia do Menkevich, raça ariana. Os alemães não podem passar a vergonha que estão passando. Os alemães são uma raça superior, advinda dos vikings e tudo mais. Segundo, espaço vital alemão. A Alemanha precisa ter uma quantidade de terras que garanta o seu crescimento e a sua prosperidade. Tá? Então, para ele, isso era muito importante. E terceiro, não menos importante, também herdado do Wagner, o antissemitismo. O que é o antissemitismo? É o ódio ao judeu. Para ele, o judeu fazia com que, primeiro, misturassem as raças e a raça alemã não fosse pura. Tá? Então, como os judeus não tinham nação, estavam espalhados pela Europa, inclusive na Alemanha, os judeus eram para eles uma raça mestiça que ficavam misturando com a raça alemã e prejudicando o desenvolvimento da Alemanha. Segundo, né, os judeus tomavam dinheiro, posses e tudo mais. Terceiro, não combinava com a possibilidade da Alemanha se tornar a Alemanha que o Hitler queria. Então, esses são os três principais pontos desse livro Mein Kampf, ou Minha Luta, que ele vai escrever no seu período de prisão em 1923. Tá? A prisão dele dura pouco, 8 meses mais ou menos, depois ele é liberto e volta para a atividade política novamente. Não tem acho que nenhuma pergunta aqui, então eu vou continuar. Todo mundo está acompanhando. Nós temos um segundo ponto dele, então, passado um tempo, os efeitos em 29 da crise econômica de 29 vão ser sentidos muito pesadamente na Alemanha. Tá? O desemprego em alta, mais de 1 milhão em 29, que vai para 6 milhões em 31, vai causar uma crise generalizada na Alemanha. Agora pensem, a Alemanha já estava destruída por causa da Primeira Guerra, pagava indenizações, e agora com a crise de 29, ela foi arrebentada. Para vocês terem ideia, o pãozinho, né, o pãozinho para se tomar o café ficou tão caro, mas tão caro, que as pessoas levavam pacotes e pacotes de dinheiro, né, para comprar um pãozinho, quase o salário de um mês para se comprar um pãozinho. Era uma desvalorização total, e aí a Alemanha sente isso duramente. Por que eu estou falando isso? É porque é dentro dessa fala, é dentro dessas condições. A República de Weimar fracassou, a Alemanha está envergonhada, que o nazismo começa a entrar em cena. Então, essa fala deles, que precisavam se recuperar, que precisavam crescer, faz com que o nazismo, nas eleições de 1932, saiam de 107 deputados para 230 no Reichstag. O Reichstag é o parlamento alemão. Ou seja, eles conseguem a maioria, sem contar a filiação do partido, explodiu. Assim como na Itália, né, o fascismo explodiu de filiações, tinham mais de 300 mil filiados, na Alemanha também. E a fala do Hitler contra, por exemplo, o socialismo era muito grande. Tá? Então, o Hitler, de novo, não era de esquerda, ele era de direita, ele era um totalitário, um autoritário de esquerda, de direita, não de esquerda. Então, ele era contra o nazismo, ele era contra o socialismo, ele era contra a democracia, ele era contra o liberalismo econômico, ele era contra qualquer coisa que não fosse o Estado. Então o Hitler começa, e a partir de 1932, o Hitler ganha voz. Então é verdade que em 1933, o presidente da época, Hindenburg, vai nomear o Hitler como primeiro-ministro ou chanceler, tá? Chanceler e primeiro-ministro é a mesma coisa aqui.
Aí, em 33, o partido nazista põe fogo no prédio do Reichstag, né, no parlamento, e eles atribuem aos comunistas. Era uma nova tentativa de golpe que o Hitler já estava processando na Alemanha. Só que aí eles culpam os nazistas culpam os comunistas, e os comunistas vão ser caçados. Tá? Aí vai haver morte, por exemplo, da escritora, filósofa Rosa Luxemburgo, do partido espartaquista. Ela vai ser morta, né? Vai ser perseguida e morta pelos nazistas. Vai começar uma perseguição geral. Então, começa a se perseguir na Alemanha nazista, né? Comunistas, judeus, negros, ciganos. Então, abre-se aí o leque do nazismo, tudo isso pautado nas ideias nacionalistas do Hitler. Em 33, o Hitler cria o famoso Reichstag, né, perdão, Terceiro Reich, né, o Reich, que seria o Terceiro Reich, ou o Império Alemão, como é se colocado, no qual Hitler dizia que duraria 1000 anos. Né? Ele coloca, esse terceiro império alemão vai durar 1000 anos, né, de glória e poder. E com a morte do presidente Hindenburg em 1934, ele se autoproclama o Führer, né? Ou seja, eu sou o Führer, o grande líder, o líder absoluto. Né? Eu sou o Estado, a ideia disso. Né? Nós temos ouvido muito se falar esses tempos aí ameaçadores para nós, né? De gente que quer ser maior do que a Constituição, de gente que quer ser maior do que o Estado. O Hitler fez a mesma coisa. Tá? Então o Hitler se tornou esse ditador na Alemanha, e aí quando ele se torna o Führer, acaba, tá? Acaba os partidos, ele persegue os partidos, qualquer outro tipo de partido, ele não permite que nenhum jornal ou coisa criticasse o seu governo, e ele começa a ter políticas expansionistas que daqui a pouco nós veremos. Tudo bem? Perguntas? Até aqui alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Beleza? O pessoal tá escrevendo aí. Na página 8, galerinha, vocês podem marcar o terceiro e quarto parágrafo, tá? Então, podem marcar. É a crise iniciada pelos Estados Unidos e assim ocorreu na Itália. Então, marquem aí. Hitler e o nazismo. Aí vocês podem marcar os dois últimos parágrafos do Hitler e o nazismo, tá? Marquem esses dois últimos parágrafos aí. Então, vamos continuar a nossa aula, tá? Vamos dar uma corridinha. Vamos dar uma corridinha aqui. Então, visto isto, vamos seguir à frente. Então, qual é o contexto que nós temos aqui, italiano? É o contexto do final da Primeira Guerra Mundial e toda a humilhação que se tem, e principalmente o fortalecimento de movimentos socialistas. Tá? O medo do socialismo faz com que a burguesia alemã se coadune com o Hitler. Tá? Objetivos do Adolf Hitler: recuperar o poder político e os territórios perdidos da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. O líder, então, a ascensão foi o Adolf Hitler, a gente já falou, já contei tudo isso aí para vocês, implantação do Terceiro Reich. Aqui, as principais medidas, acho que a gente pode parar um pouquinho e olhar aqui. Implantação do Terceiro Reich, né, o Império, o fim da República de Weimar, a dissolução dos partidos alemães, agora só existia o partido nazista, então todos os outros, e quem não aceitasse isso seria preso, expulso do país. Tá? Então, ó, a perseguição dos opositores e a proibição de greve. Então, lembre-se isso, todo governo que não aceita oposição, todo governo que quer governar sozinho, todo governo que não aceita as críticas, são governos que têm essa ideia autoritária. Ele vai criar uma polícia secreta, a Gestapo. Essa polícia secreta não vai ser tão grande, né? Não vai ser muito numérica, mas ela vai ter um poder efetivo muito grande.
tá? Que é um órgão de repressão. Tanto é que as pessoas tinham medo de falar mal do Hitler, porque não sabia quem poderia trabalhar para a Gestapo ou quem poderia denunciar as pessoas para a Gestapo. Então as pessoas tinham muito medo. Ele centraliza o poder, tudo na figura dele, tudo era o Hitler, tudo era o Führer, tudo era ele. Então há meio que um endeusamento da figura do Hitler. As pessoas veem ele como um enviado, mandado, sei lá por quem. Diminuição do desemprego, porque o Hitler, aqui o Hitler, ele cancela o Tratado de Versalhes, então ele rompe com o Tratado de Versalhes, e esse rompimento ele reabre as indústrias armamentistas. Tá? Então, quando ele rompe com o Tratado de Versalhes, ele passa a construir armas, a voltar com todo o poderio militar que ele tem. Isso leva, então, também obras públicas. Isso tira a Alemanha do buraco. Eu já vou responder as perguntas de vocês. Mas ele tira a Alemanha do buraco. E ele tira a Alemanha do buraco muito rapidamente. Aí não é à toa que ele vai ganhar ainda mais o carinho da classe média e da elite na Alemanha. E o investimento em políticas expansionistas, que também a gente olha daqui a pouquinho. O pessoal está tirando foto aqui, a Giovana. Professor, eles torturavam as pessoas que tentavam falar coisas ruins do Hitler? Então, Carol, se chegar a tortura passava-se pelo campo de concentração ou mesmo a execução sumária. Torturar, só de você estar preso já é um tipo de tortura, mas execuções se tornam muito comuns. Era muito comum também todo alemão, por exemplo, que nascesse com uma criança que nascesse com alguma síndrome, fosse o Down, fosse alguma outra síndrome lá, muitas dessas crianças já morriam antes mesmo de chegar no colo da mãe, porque, segundo eles, afetavam a raça ariana, então não poderia ter. Vários alemães que tinham problemas cognitivos, mentais, né, que a gente pode denominar aí como problemas mentais, foram executados e foram queimados na câmara de gás. Então, antes de queimar pessoas como os judeus, né, queimar nos fornos, né, matar na câmara de gás e queimar nos fornos, ele fez isso com os próprios alemães, tá? Com aqueles que eles chamavam de fracos e tudo mais. Começou uma política muito agressiva, né, uma política eugenista ali, tá bom? Mas alguém está perguntando, a Carol está escrevendo alguma coisa aqui de novo. Eu volto daqui a pouco, Carol. Deixa eu só adiantar aqui. Tudo bem até aqui, né? Então vamos seguir mais um pedaço. Virem aí para a página de número 9. Na página de número 9, vocês podem marcar o primeiro parágrafo. Marca aí o primeiro parágrafo da página 9. Tá? E aí virem para a página de número 10. Na página de número 10, nós temos, então, o antissemitismo. Né? O antissemitismo, então, foi uma característica dos governos nazifascistas, adotado primeiro pelo Hitler e depois adotado também pelo Mussolini. Nela aqui pregava-se a superioridade, né, dos povos italianos e alemães. Isso era a ideia do povo aqui. No entanto, esses adeptos da raça ariana eram ainda mais desenvolvidos e, segundo eles, os judeus eram culpados de toda a falta do desenvolvimento. Lógico, só foi os judeus culpados? Não, gente. Tá? O antissemitismo, apesar de ter os judeus como principal alvo, marca também os ciganos. Os ciganos na Alemanha foram perseguidos e mortos, e os negros também. Segundo alguns historiadores, o Hitler tinha colocado uma marca para matar os judeus. Ele queria que 11 milhões de judeus fossem mortos. Tá? Ele chegou ao número de 6 milhões. Né? Não foi pouco que ele conseguiu, mas a marca que ele queria era 11 milhões e o extermínio deles totais aí. Então aqui a gente tem um campo de concentração, né? No caso aqui, um pessoal no campo de concentração, e aqui é o pior de todos os campos de concentração, Auschwitz. Né? Aqui está escrito Arbeit macht free, que quer dizer só o trabalho liberta. Tá? Essa é a frase aqui, só o trabalho liberta. Uma frase extremamente forte, nazista,
que infelizmente alguns dias atrás isso foi relembrado. Vale-se dizer que antes de... o Hitler saiu perseguindo diretamente os judeus? Não. A perseguição foi gradual. Primeiro, o Hitler começou a proibir os judeus de se casarem com os alemães, né? Depois, obrigou os judeus a não saírem dos seus bairros. Depois, obrigou os judeus a colocarem a estrela de Davi no peito. Aí sim, depois começou a levar eles para os campos de concentração. Vale lembrar aí que esses caras, eles, de certa forma, eles tinham, até se receberam apoio. No princípio, muitos judeus acabaram apoiando o Hitler, né? Então, só para vocês terem ideia do que foi isso depois. Na página de número 10, vocês podem marcar o terceiro parágrafo que tem aí na página de número 10 do antissemitismo, tá? E aí pode virar para a página de número 11, quem estiver na página de número 11. Acho que o antissemitismo todo mundo entendeu, né? Então essa questão de você querer se colocar superior a um outro povo, culpar um povo, né, achando que esse povo é responsável pela desgraça ou pela conjuntura de um determinado país, coisa que não existe, e achar que o ser humano é diferente, né? Eles achavam, literalmente, que existiam raças, assim como tem raças de cachorro, esses caras acreditavam que existiam raças de seres humanos, né? Então, os arianos eram superiores aos negros e aos outros. É um absurdo, é uma fala que não tem aonde não é cabível, né? Até hoje. E precisamos bater em cima disso para que nunca mais volte um tipo de pensamento como este, tá? Virando aqui, vamos lá aos governos totalitários, ou autoritários, né, que vão seguir aí os governos nazista e fascista. Nós temos dois modelos aqui. O modelo português, aqui nós temos um modelo português de Antônio Salazar, e deste lado aqui nós temos um modelo espanhol de Francisco Franco. Então, os governos autoritários surgiram no contexto pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, apesar de concentrarem o poder, não eliminavam por completo os seus opositores, diferente do que fez o nazismo e o fascismo. E também não controlavam todos os meios de comunicação. Também não tinham um líder em torno deles, mas esses líderes vão ganhando popularidade cada vez mais. Falando um pouquinho de Salazar, página 11, em Portugal, o governo autoritário de Antônio Salazar tem início em 1926, que vai assumir o cargo equivalente a primeiro-ministro, né, até então, em 1932. E aí o Salazar vai instaurar alguns projetos. Entre os projetos são a instalação de um partido único, né, a União Nacional. Então, naquele período, só tinha esse partido aqui. A aprovação de uma nova Constituição, que deu início ao chamado Estado Novo, que vai lembrar um pouco o Estado Novo varguista, autoritário, antidemocrático e assim por diante. Perseguição aos movimentos de esquerda, tudo ligado ao socialismo vão ser perseguidos, censura da imprensa, né? Perseguição, censura, prisão, né? Repórteres também, e proibição de greves. Vocês estão vendo que as ideias são todas semelhantes, né? Tanto do fascismo, tanto do nazismo, quanto dessas políticas autoritárias, no caso que nós estamos vendo aqui, o salazarismo. E a criação também de uma polícia interna, né? Uma polícia política, chamada de Polícia Internacional de Defesa do Estado. Lá em Portugal era conhecida como PIDE, né? A PIDE, em Portugal. Salazar, ele vai ficar de 1926 até 1968 no poder em Portugal. Vai sair só do poder por causa de questões de saúde, né? Ele vai falecer mais tarde. No seu lugar entra Marcelo Caetano, que só sai do poder em 1974 com a Revolução dos Cravos, né? O movimento que ficou conhecido em 1974. Então, repare quanto tempo o salazarismo ficou no poder em Portugal, né? Não foram pouco tempo.
E aí, quem tem. Aí vamos para a última parte, que é a parte da Guerra Civil Espanhola. Aqui também vale se citar. Nós temos, então, a figura de Francisco Franco, é esse personagem aqui. Na Espanha, também a Espanha sofria com graves problemas econômicos, não conseguia se desenvolver. O socialismo, com a Frente Popular, vai ganhar muito espaço, mas muito espaço mesmo, ao ponto de até ganhar as eleições. Né? Então, literalmente, a Espanha começaria a ficar nas mãos, né, de um partido com características socialistas. Isso vai fazer com que a burguesia e a extrema-direita se aliem na Espanha e chamam para tentar resolver o caso Francisco Franco. O Francisco Franco, então, anticomunista, violentíssimo, ele vai organizar um exército e esse exército vai lutar contra a Frente Popular, o que vai gerar uma guerra civil, né? A Guerra Civil Espanhola, que vai de 1936 a 1939. Ponto importante aqui. Hitler vai emprestar para Francisco Franco, né, entre aspas aqui falando, né, emprestar para ele o seu exército, parte do exército, né? Hitler precisava testar o seu armamento para ver se o seu armamento era funcional. E o seu armamento vai ser testado na Guerra Espanhola, principalmente no bombardeio de Guernica, da cidade de Guernica. Haverá um bombardeio da cidade de Guernica. Então, foi violentíssimo, né? A Falange Espanhola, que era o partido do Francisco Franco, toma o poder, e Francisco Franco, né, vai ficar no poder da Espanha, vai derrubar, só para vocês terem ideia, eles derrubam o rei também, o rei da Espanha. O rei da Espanha só vai voltar a reinar na década de 80, no lugar deles ali. Então, na página 12, vocês podem marcar Guerra Civil Espanhola, o segundo parágrafo. Para que Franco chegasse ao poder e nele estabelecesse, ocorreu uma guerra civil que teve início em 36 e terminou em 39, marcada pela extrema violência. Os organizadores em milícias, os socialistas reagiram às pretensões da direita, que contava com o exército espanhol. Aos poucos, os governantes dos países vizinhos foram se envolvendo no conflito. De um lado, países como a União Soviética apoiaram a Frente Popular e de outros, países dos regimes autoritários, principalmente Itália e Alemanha, apoiaram Francisco Franco. Alguns historiadores dizem que a Guerra Civil Espanhola foi apenas o aperitivo, o preparativo, aquilo que levaria, então, à Segunda Guerra Mundial. Esse é o quadro de Guernica, que vocês têm aí também, né? O quadro que marca Francisco Picasso pintando o bombardeio e a destruição de Guernica, a cidade de Guernica, e que gerou até hoje muitas repercussões na história espanhola. Tudo bem, queridos? Eu ultrapassei 3 minutos